Quando nos mudamos para o novo bairro, achei que finalmente teríamos a tranquilidade que sempre buscamos. A casa era espaçosa, com um quintal grande e uma piscina, perfeita para criar nossos filhos. A vizinhança parecia amigável e tranquila, e eu estava animado para começar essa nova fase da nossa vida. Nos mudamos depois de 2 semanas, mas logo na primeira noite senti algo estranho. Parecia que alguém estava nos observando de longe. A princípio pensei que era apenas a ansiedade da mudança numa casa nova e muito mais grande que a anterior, então tentei ignorar. No entanto, 2 noites depois, a minha esposa me disse a mesma coisa. Ela também comentou sobre uma sensação esquisita, mas decidimos não dar importância. Estávamos em um lugar novo e tudo ainda parecia diferente. Talvez fosse isso. As semanas foram passando e a sensação de ser vigiado não desaparecia. De vez em quando eu ouvia barulhos no quintal, mas como passos leves. Saía para verificar, mas nunca via nada. Era sempre o mesmo silêncio. Comecei a pensar que estava ficando paranoico, mas não conseguia ignorar essa sensação. Uma noite, estávamos a 2 na sala de estar. Era uma noite comum, as crianças já estavam dormindo. Naquele dia, estávamos maratonando uma série que ambos gostamos. Quando, de repente, vimos brilho a entrar da janela da sala. Não era um brilho qualquer, era um flash, aparentemente de uma câmera fotográfica. Foi rápido, mas ambos vimos claramente. Levantei-me imediatamente e corri para fora, mas não vi ninguém. No entanto, algo estranho aconteceu naquele momento. Notei que a porta da casa do vizinho do outro lado da rua se fechava no mesmo momento em que eu saía. Era como se ele não queria ser visto fora de casa. Voltei para dentro preocupado. Contei na minha esposa o que tinha visto e ela ficou tão incomodada quanto eu. No momento, achei que era apenas impressão minha, mas decidimos que eu iria falar com o vizinho no dia seguinte. Não era para fazer acusações, era mais como tentar saber se ele viu alguma coisa estranha na noite anterior. Na manhã seguinte, depois do pequeno almoço, atravessei a rua e fui ter com o vizinho. Quando cheguei à casa do vizinho, toquei a campainha. Mas ninguém respondeu. Insisti, tocando várias vezes, mas nada. Parecia que a casa estava vazia, mas o carro dele ainda estava parado em frente à casa dele, então não se sabia ao certo se ele não estava, ou simplesmente não quis me receber. Comecei a me frustrar com a situação. Voltei para casa, decidido a tentar novamente mais tarde. Os dias passaram e tentei não pensar muito sobre isso. Um dia estávamos tomando sol na piscina de casa. Era final de semana, então organizamos um churrasco em família. Éramos novos no bairro, então não tínhamos ninguém de nossa intimidade por perto. Eram apenas eu, a mamã de casa e os nossos 2 filhos. Enquanto eu apreciava um bom vinho, os nossos filhos distraídos em suas brincadeiras, a minha esposa fazia o grelhado. Depois de alguns minutos, a minha esposa foi para dentro de casa. Não sabia exatamente o que ela ia buscar. Foi neste exato momento que novamente senti o brilho de um flash vindo de trás de mim. Desta vez, disfarcei para não alertar a pessoa que fez aquilo. Como a minha esposa estava dentro de casa, então liguei para ela e pedi para verificar pela janela. Ela sempre deixa o telefone por cima do balcão da cozinha, então foi fácil atender. Quando ela olhou pela janela, viu o vizinho do outro lado da rua, com uma câmera na mão, tirando fotos de nossa propriedade. Fiquei furioso, levantei-me rapidamente e fui direto para a casa dele. Toquei a campainha repetidamente, mas, como antes, ninguém atendeu. Provavelmente ele percebeu que foi pego. Então decidi chamar a polícia. Quando os policiais chegaram, contei tudo o que havia acontecido. Os policiais foram até a casa do vizinho e encontraram a porta entreaberta. Como se alguém saiu às pressas. Foi quando entraram, e o que encontraram lá dentro foi perturbador. A casa daquele homem estava cheia de fotos de várias famílias do bairro, incluindo a nossa. Havia fotos tiradas de longe, mas também algumas bem próximas, como se o fotógrafo estivesse observando cada detalhe de nossas vidas.
Isso explicava a sensação de estar sendo observado. O vizinho havia sumido e ninguém sabia para onde ele tinha ido. A polícia começou uma investigação, mas nunca conseguiram encontrar o homem. Nos dias que se seguiram, a sensação de segurança que tínhamos ao nos mudar para aquele bairro desapareceu completamente. Nunca descobrimos quem era realmente aquele homem ou por que ele estava tirando fotos de todas as famílias do bairro. O caso foi arquivado como um mistério sem solução. Mas aquela experiência deixou marcas profundas em todos nós. Nos mudamos novamente, desta vez para um lugar onde esperávamos encontrar a tranquilidade perdida.